Boa noite a todos, eu sou o Willy Robert e está começando o terceiro episódio do Visão de Jogo Podcast. Hoje no primeiro bloco nós vamos estar falando sobre Palmeiras 1, Grêmio 0, o jogo que aconteceu no sábado passado, um pouco dos destaques, quem foram os melhores jogadores e os piores, a coletiva do Abel, que teve até bastante tema para a gente ser discutido aqui. No segundo bloco vem a derrota do Palmeiras para o Corinthians no jogo de ida da Copa do Brasil. Alguns dos destaques, que teve até que consideravelmente bons destaques, e a coletiva deprimente do Abel Ferreira. No terceiro e último bloco vamos estar falando sobre os resultados e as prévias da Copa do Brasil, e eu quero dar uma opinião sincera sobre o Fernando Diniz. Vamos lá. Para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixa seu like se gostar do conteúdo. Esse programa aqui acontece semanalmente, aos sábados. Eu estou postando ele às 19 horas, não é ao vivo, é gravado. Para quem puder compartilhar, eu agradeço. Vamos começar falando sobre Palmeiras e Grêmio. Para mim, o jogo entre Palmeiras e Grêmio foi uma dualidade. Um primeiro tempo, onde o Palmeiras conseguiu jogar um bom futebol apenas por 20 minutos. Foi aquela divisão de 20 minutos e todo o resto do jogo, que teve aquele excelente começo de jogo, com um gol aos 3 minutos, com uma jogada muito bem trabalhada, que só tem que ter elogios, só tem que elogiar aquela jogada do Palmeiras, que deveria ser o padrão do time. Infelizmente ainda não é, espero que um dia seja. Você vê o time do Palmeiras naqueles primeiros 20 minutos jogando futebol com a bola de maneira intensa. Foram vários passes. No primeiro tempo inteiro, se eu não me engano, foram 300 e poucos passes, sendo que a média do Palmeiras no jogo normalmente é essa. E só no primeiro tempo o Palmeiras conseguiu ter esses 300 e poucos passes. Foi um jogo onde, começando pelos primeiros 20 minutos, você via os laterais, os meias e os atacantes se movimentando e trocando passes, que é basicamente a fórmula do futebol, um futebol bem jogado. Independente do sistema tático proposto pelo treinador, um time que não consiga se movimentar não consegue trocar passes. Um time que não troca passes não consegue criar chances de gol. Independente da maneira que seja, se é bola aérea, se é por bola infiltrada no meio, jogadas individuais, o time tem que saber trocar passes. E para trocar passes tem que se movimentar. Coisa que o Palmeiras não faz. Só que nesses 20 minutos primeiros da partida contra o Grêmio, o Palmeiras fez. E surtiu efeito, deu resultado. O Palmeiras continuou jogando depois do primeiro gol. Só que depois dos 20 minutos, foi inclusive logo depois do lance um pouquinho depois do lance do Pavon. Acho que foi o Pavon do Grêmio que perdeu o gol que o Everton defendeu, que eu vou estar falando ainda mais pra frente também, no destaques individuais. O Palmeiras parou. E aí o Palmeiras parou de ter a agressividade. Mas o Palmeiras coletivamente conseguiu manter a posse, conseguiu trocar passes, não sofreu defensivamente. Então manteve o controle do jogo. Para um primeiro tempo, onde o Palmeiras foi dominante, estava bom. O saldo era positivo. Mas para o segundo tempo já houve uma mudança, não digo nem drástica, mas o que foi um primeiro tempo de 300 passes, no segundo tempo já ficou na casa dos 100 e poucos passes. Ou seja, voltou à média que é muito baixa de troca de passes do Palmeiras. O Grêmio não ofereceu risco nenhum ao Palmeiras. Portanto, também deu essa chance do Palmeiras apenas cozinhar o jogo, como o Palmeiras fez. Então cozinhou o jogo, ficou trocando poucos passes, mas também sem ter muita agressividade ofensiva de esticar uma bola, tentar um passe mais agudo. Não teve nada disso no segundo tempo. Foi um jogo que acaba, pela vitória, acaba sendo positiva, tendo em vista que teve um recorte bom durante o jogo, coisa que não estava tendo nenhum jogo do Palmeiras, nenhum jogo do Palmeiras, mesmo com vitória, havia recortes bons de um jogo propositivo. Nesse jogo pelo menos teve. Então acaba tendo com a vitória um saldo minimamente positivo, mas é muito pouco para um time que investiu tanto,
como eu já falo nos outros podcasts, é um time com uma comissão técnica já experiente, que já conhece o futebol brasileiro, já conhece o elenco, pensou nesse elenco para essa temporada. Os jogadores que foram contratados foram pedidos pelo Abel. Então, assim, era para estar apresentando muito mais. Só que não vem apresentando. Nesse jogo apresentou minimamente alguma coisa. Então o saldo acaba ficando um pouco mais positivo. Ou seja, foi um bom jogo. Eu consigo considerar como um bom jogo. Abaixo do que deveria ser a média, mas infelizmente pela média ser baixa, acaba sendo um bom jogo. Agora vamos falar um pouco sobre os jogadores do Palmeiras. Eu acho que tem 2 destaques que tem que ser falado aqui para essa partida contra o Grêmio, que foi o Everton, que salvou o Palmeiras na jogada do Pavon, como eu falei na análise do jogo. Tava 1-0 já pro Palmeiras, mas talvez tivesse tomado aquele empate. Eu não sei o que poderia ter acontecido, porque a ideia que ficou do jogo é que o Palmeiras decidiu não atacar mais, porém já estava com 1-0. E como o Grêmio oferece pouco risco para os adversários, o Palmeiras talvez possa ter decidido cozinhar o jogo, ter ficado um pouco mais com a bola no primeiro tempo e depois cozinhado. Mas a defesa que o Everton fez foi uma defesa muito técnica, muito difícil de ser feita. E então há de se elogiar sim o que vinha sendo muito criticado. O Everton, ele salvou o Palmeiras nessa jogada. Outro ponto sobre o Everton na partida é que ele tentou sair mais vezes jogando curto, principalmente, claro, no primeiro tempo, que foi o que o Palmeiras tentou, sair jogando com a bola no pé. Então o Palmeiras, ele tentou sim sair mais vezes jogando curto, e talvez, quiçá, as críticas que ele está recebendo esteja servindo de lição, esteja funcionando essas críticas, que é justamente as críticas justas e honestas que eu venho citando aqui, que deve ser ouvida, que é sobre o campo. São críticas a respeito do campo. Começando pelo Everton no time, ele tem sim que liderar a defesa do Palmeiras, ele tem que tentar sair jogando mais com a bola no pé, não rifar a bola. O Palmeiras tem sim que ficar com a bola, porque os jogadores são tecnicamente bons. Então o Palmeiras tem sim que ficar com a bola e tem qualidade para isso. Então ele é o líder da defesa, ele, o Gustavo Gomes, ele tem sim que tentar e encorajar os jogadores para isso. E nessa partida eu vi que ele tentou um pouco mais. Claro, como eu falei do jogo em si, é um recorte muito baixo, é muito pouco para o que deveria ser. Porém, tendo em vista que o time vem apresentando, tanto coletiva quanto individualmente, muito pouco, tem que se elogiar. Tem que se elogiar. Eu espero que seja o início de uma questão, de um jogo mais propositivo, né? Por mais que ainda seja pouco, talvez seja um início. Sobre o Maurício, para mim o Maurício foi o melhor jogador da partida pro Palmeiras, porque ele deu assistência pro Facundo Torres, mas o jogo que ele consegue apresentar pro time do Palmeiras é muito dinâmico, ele dá muita dinâmica ao jogo. Pro time do Palmeiras, que hoje joga com 3 meias, ele acaba sendo muito útil, porque essa dinâmica que ele dá ao jogo, ele consegue buscar a bola na defesa, ele consegue chegar ao ataque e finalizar as jogadas muito bem. Então ele acaba sendo um meia completo, um meia atacante. Eu enxergo ele como um meia atacante, mas ele consegue ele consegue carregar a bola, não é driblador, mas ele consegue carregar a bola. E com essa aproximação dos meias, que no caso foi o Facundo Torres, o Sousa, e no começo do jogo o Luigi, mas depois o Sousa, que agora é o titular mesmo, aparentemente, com a lesão do Felipe Anderson, ele aparece muito mais. E ele aparecendo, tanto com a aproximação, fazer jogadas trabalhadas, quanto finalizando, é muito bom pro time do Palmeiras, porque é mais um finalizador, mais um cara que sabe fazer gol no time do Palmeiras. Então ajuda a criação. Mas para que ele seja bem utilizado, precisa disso, de meias próximos, jogadas trabalhadas com a bola no pé, que é basicamente o que aconteceu naqueles 20 primeiros minutos. Para ele aparecer, precisa disso: aproximação, liberdade de chegada, que não adianta também só
falar para ele recompor, dar obrigações táticas defensivas e não as ofensivas. As ofensivas é você trabalhar o time de acordo aos jogadores que tem, ao adversário também muitas vezes, mas dá essa liberdade de chegada para ele finalizar, para ele dar assistência como ele deu pro Facundo Torres, pisando dentro da área. Ele fazendo isso com o time jogando dessa maneira é o titular absoluto. Hoje o Rafael Veiga não tem condições de ser titular do Palmeiras por questões físicas e de intensidade. Hoje quando o Rafael Veiga entra em campo, você vê a baixa intensidade que ele entra em campo, principalmente quando você vai comparar com o Maurício, que são os jogadores da posição na visão do Abel Ferreira. Então, para mim hoje, Maurício é o titular absoluto. Agora sobre a coletiva do Abel. A coletiva do Abel nessa partida contra o Grêmio teve muito assunto para ser debatido e questionado, principalmente, porque o Abel, nessa coletiva, ele foi mais perguntado do que na partida contra o Corinthians, que ainda vai ser debatida no bloco 2. Eu listei aqui 4 perguntas sobre que fizeram, né, na coletiva e que teve boas coisas a ser colocado aqui no podcast. A primeira foi justamente a primeira pergunta da coletiva, que foi sobre os 3 meias que jogaram por dentro, como eu falei, o Facundo Torres, o Maurício e o Luigi e depois o Sousa. A pergunta foi sobre campo. Só que a resposta do Abel foi uma negação à pergunta. Ele não quis responder e alegou que respondendo daria munição aos adversários. Como ele já fez várias vezes quando o time jogou bem, ele estufa o peito, fala com aquele ar de arrogância dele e coloca a pergunta, ou quando não desvirtua, coloca a pergunta debaixo do tapete e responde outra coisa. Ou seja, ele fala que não é falar o que ele fez, que as pessoas, os analistas do futebol, os comentaristas que tem que analisar e tecer as suas opiniões. Muitas vezes eu já vi ele criticando as perguntas, principalmente no começo, quando ele chegou. Falava que aqui no futebol brasileiro os jornalistas perguntavam muito sobre os jogadores e pouco sobre o time no coletivo. Hoje, quando a pergunta, pouquíssimas vezes há pergunta sobre o campo, quando há, ele nega. Mas a análise que eu faço sobre isso é do porquê ele negar essas respostas, é porque ele se alimenta de polêmica barata. Porque quando ele se alimenta das polêmicas baratas, fica muito fácil para ele tirar o foco do campo. Ele tira o foco do campo. Mesmo o time tendo feito um bom jogo, na minha opinião, tendo recorte bom durante o jogo, para ele é positivo fazer isso, porque quando o time for mal, ele vai ter a mesma resposta a respeito de... Ou melhor, ele não vai precisar responder da mesma maneira quando o time foi bem. Porque eu penso que na cabeça dele, ele raciocina assim: se eu responder quando o time for bem, eu vou precisar responder quando o time for mal. Então ele vai negar sempre uma resposta de campo, uma resposta sobre uma pergunta sobre o jogo. Porque para ele não faz sentido mais ele pensar nisso, porque o time não faz bons jogos na média. Ele não está fazendo um bom trabalho há muito tempo. Então vai ter a maioria dos jogos, o Palmeiras irá mal e ele terá que responder. Ou seja, quando a pergunta é a respeito do campo numa partida boa, ele também nega a responder. Porque para ele faz mais sentido se alimentar dessas polêmicas, tirando o foco do campo, do jogo em si, até porque o jogo também não foi perfeito. O Palmeiras teve um recorte do jogo, não foi nem acho talvez um quarto do jogo bom. Então, assim, infelizmente ele está se alimentando disso. Não é bom para nós, torcedores, não é bom para a imprensa, é bom sim, porque a imprensa gosta disso também. Sempre, quanto mais polêmica houver para a imprensa, melhor, mais audiência ela vai ter, porque infelizmente o brasileiro, o ser humano, mas o brasileiro é 3 vezes mais, se alimenta disso também. Gosta de ver polêmica, gosta de ver discussão inútil, discussão que não leva a nada, em todos os setores da sociedade, no futebol não é diferente. Então, fica bom para todo mundo, menos para quem gosta do futebol bem jogado, de análises mais sérias e qualificadas. Uma outra pergunta
que houve, que eu destaquei nessa coletiva, foi a respeito do estado do gramado. O gramado que aparentemente estava ruim, e de fato ele assumiu estar ruim e falou que não será trocado devido à quantidade de shows que há no Allianz Parque. Aí, pra mim, isso é um atestado de incompetência e também omissão da diretoria. Porque se acontece uma lesão, como aconteceu com o Dudu em 2023, vai ser uma munição, vai ser um motivo que os rivais querem. Independente se a lesão for com o jogador do Palmeiras ou com um rival, ou com o teu adversário. Mas se acontece uma lesão, além do problema da lesão, uma lesão séria, que seja de fato por causa do gramado, como foi a do Dudu que eu falei, você vai estar dando um motivo pro rival, que é um motivo que na verdade não é real, mas vai acabar sendo um motivo para aqueles que apontam o sintético como problema, que na verdade não é. O campo sintético não é o problema, o problema são campos ruins. Quando o Palmeiras se defende na questão do campo sintético, é alegando o quê? Eu prefiro ter um campo sintético bom do que um gramado natural ruim. Só que quando o Palmeiras tem um gramado sintético ruim, dá toda a munição para os adversários. Tudo que eles querem é ver isso, porque aí é aquela questão, entre um gramado sintético ruim e um natural ruim, o natural é melhor. Porque o sintético, de fato, um sintético ruim sim pode causar lesão. Um gramado natural ruim também pode causar lesão, mas não tanto quanto o sintético. Agora, um sintético bom não vai causar lesão. Só que a discussão aqui no Brasil o nível de discussão é tão baixo e tão ridículo que acaba sendo assim, um gramado sintético bom, como o Renato Gaúcho já falou, um gramado sintético bom é pior do que um gramado natural ruim. Isso é uma burrice. Isso é só uma criação de narrativa. Isso não é impossível um jogador achar isso. Uma coisa é um jogador que vive dando carrinho achar isso, porque de fato, dar carrinho no gramado sintético você se rala todinho. Mas a questão do jogo, questão de lesão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só que o Palmeiras fazendo isso é um atestado de competência e omissão e tá deixando a Deus dará. Tá deixando a Deus dará. Se um jogador viesse machucar, até como aconteceu com o Bruno Rodrigues também, que é um outro jogador que não volta, tá escondido no DM, parece, não aparece em lugar nenhum. Falaram que ele podia ter ido pro Mundial, não foi, pra se poder voltar pra volta do Palmeiras do Mundial, ele poder tá bem. O Palmeiras já voltou do Mundial, o cara não aparece nem nos treinamentos. É um negócio impressionante. Mas sobre o gramado é isso. O Palmeiras não pode ter esse atestado, assinar esse atestado de omissão, de incompetência, porque tá chamando os adversários, tá dando razão aos adversários mesmo sem eles ter razão. Mas para a visão pública, para a visão do povo, do brasileiro médio, vai ser uma razão para os adversários. E outra pergunta que foi feita também foi sobre o Mike, sobre a saída do Mike. O Mike até então não tinha saído, né, quando ele fez a coletiva, mas agora já foi confirmada a saída dele para o Santos. A resposta foi que o Mike pediu para sair. Para mim há dois motivos aí, que o Mike queria jogar mais e também porque o Santos ofereceu quase o dobro do salário dele e mais 3 anos de contrato, o que é uma loucura para o Santos, porque o Mike é um jogador que se machuca muito, e também é uma loucura, para mim é uma loucura o Mike aceitar, porque o Santos financeiramente não vive um bom momento financeiro, por mais que o Neymar esteja lá. Então há a chance do Mike não receber salários e ter problemas com a justiça, como está acontecendo com vários clubes no Brasil. Então assim, o Mike sair de 300 mil reais aqui no Palmeiras para ganhar 700 lá, para mim é uma coisa que não compensa. Só que de fato ele queria jogar mais, e para mim é um erro da comissão técnica não ter dado o jogo ao Mike, porque o Mike, como eu já falei no outro podcast, o Mike para mim é o melhor lateral que o Palmeiras tem, talvez no Brasil um dos melhores. O problema dele é físico. Tendo uma sequência de jogos, ele acaba se machucando, sentindo muscularmente lesões. Aí fica muito difícil. Mas, pra mim, continua sendo. Então, pra mim, foram erros da comissão, erro do Mike também querer aceitar ir pro Santos pelo dinheiro. Mas é uma decisão dele. Cada um faz o que quiser.
O Palmeiras segue, o Palmeiras parece estar contratando esse Kelvin aí, que era do Atlético Paranaense, tem o Giai, tem o Gilberto, eu espero que isso não atrapalhe a subida do Gilberto, que parece um lateral muito bom, principalmente por questões da característica dele, de ser um cara que bate bem na bola, que cruza muito bem, coisa que o Palmeiras não tem esse lateral já talvez desde o Arce, talvez desde há 20 anos o Palmeiras não tem esse lateral, mas é um cara que parece ser muito bom jogador. Então, sobre o Mike, foi isso que ele respondeu. Outra pergunta que foi feita também sobre o jogo foi sobre a posse de bola. A posse de bola do Palmeiras, o Abel criticou a posse de bola inofensiva do time depois dos 20 minutos. De fato, o time do Palmeiras, depois dos 20 minutos, teve uma posse de bola que faltou agressividade, mas também não sofreu defensivamente. Ou seja, eu prefiro ficar com a bola e não ter a agressividade do que deixar a bola com o adversário e sofrer defensivamente. Até porque o time se desgasta menos e tem menos risco de tomar gol. Mas como eu já disse, o Abel não treina o time para jogar futebol. Então qualquer lasca de mínima que o time dê de apresentação de jogo com a bola no pé, troca de passe, movimentação, o Abel já não gosta. Então ele demonstra isso durante os jogos, nas posturas dele, na preparação do time para o jogo, as escalações, e nas coletivas ele só responde basicamente isso, que só prova o que ele não gosta da bola. É um treinador de futebol, ex-jogador de futebol, que não gosta de ter a bola. Ou seja, para ele é melhor trocar sem passes e ele acha que isso vai, durante o jogo, ele acha que isso vai te dar resultado. No futebol de hoje em dia não tem como dar resultado isso. Não tem como. Você não precisa ter 90% de posse de bola, mas você também não pode ter 30% de média. Não é a média do Palmeiras, mas eu falo. Palmeiras, como time melhor que a maioria dos adversários, tem que ter mais a bola, tem que trocar mais passes, tem que ser um time mais equilibrado. Hoje o Palmeiras não é nada. Não é um time equilibrado, não é um time ofensivo, não é um time defensivo. É um time que só depende de qualidades individuais, o que é um problema, na minha opinião. Agora vamos para a parte triste, falar sobre Corinthians e Palmeiras. Vamos falar sobre Corinthians e Palmeiras, dividindo também da mesma maneira sobre jogo, jogadores e coletiva. Já adianto que a coletiva não teve nada de importante a ser citado, então vou falar bastante sobre o jogo e sobre os jogadores. Eu dividi essa partida já em... Talvez eu faça isso como padrão, com minutagem. Começando aqui, até os 10 primeiros minutos. Eu vi que o Corinthians ameaçou bem o Palmeiras, ameaçou uma pressão, só que o Palmeiras controlou bem o jogo. Então, assim, foi um jogo até os 10 minutos onde o Palmeiras estava tranquilo na partida. Estava tranquilo. O Corinthians ameaçou a pressão e o Palmeiras controlou o jogo. O recorte dos 10 até os 25 minutos já aconteceu mais coisas. Logo nos 12, o Corinthians teve o pênalti, que pra mim foi um pênalti correto de ser marcado. Eu vi palmeirenses falando que não tinha sido pênalti. Eu acho isso loucura. Aí já é um clubismo muito acima do normal, porque foi um lance onde o Depay recebe a bola, domina no peito, faz a menção que vai chutar, ajeita o corpo, faz a finalização, o Gustavo Gomes trava. Só que o Gustavo Gomes em nenhum momento trisca na bola, ele erra a bola. O Depay não conseguiu chutar a bola porque ele chutou a sola da chuteira do Gustavo Gomes. Então, assim, é um lance que existe de fato os dois lados, né? Você vai falar, o Gustavo Gomes não teve a intenção, ele quis travar a bola. De fato, ele quis travar a bola. Só que eu sempre utilizo do exagero para exemplificar esses lances. Se ele tivesse dado uma solada na cara do Depay, vamos supor que a bola estivesse na cabeça do Depay e ele tentou travar a bola na cabeça dele e acertasse um chute na cabeça do Depay, não seria falta? Pela agressividade ou pelo erro, porque o cara errou a bola dentro da área, a mesma coisa, é um pênalti. Ele não teve a intenção, mas a intenção não quer dizer nada. O que quer dizer é o lance.
interferiu no lance. Foi uma falta que, querendo ou não, teve uma intensidade alta. Até porque, de fato, os caras só deram um pênalti porque rasgou a perna do Depay lá, o meião, fez uma ferida lá na perna dele. Senão não teriam dado, provavelmente. Eu não acredito no que teriam dado o pênalti, não. Mas, pra mim foi pênalti, por tudo isso que eu listei. Uma jogada normal, eu acho que não teve falhas nesse lance. Eu vi gente falando que o Gustavo Gomes foi o personagem principal da partida por causa disso daí. Por causa do pênalti e da falha que ele teve no gol do próprio Depay. Eu acho que não. Eu acho que foi um lance de jogo nesse daí. Do pênalti foi um lance de jogo que não tem como você falar que o jogo inteiro o cara não vai dominar uma bola dentro da área com chance de finalizar. O cara pode até interceptar de fato, não dá chance da finalização. Foi o que o Gustavo Gomes estava em cima, mas ele errou. É um lance de jogo. Não tem como você falar aqui que não pode acontecer esse tipo de lance. Acontece durante um jogo de futebol. Se o time estiver bem, os jogadores estiverem bem, vai acontecer do cara conseguir interceptar. O Gustavo Gomes estava em cima do lance, mas não conseguiu. Lance normal de jogo, na minha opinião. Aí o Everton faz a defesa do pênalti, que pra mim é uma redenção do Everton, porque ele faz essa defesa do pênalti, ainda logo depois tem um chute do Mateuzinho que ele vai buscar. Então ele consegue entrar no jogo, entrar na decisão. Mas esse recorte dos 10 aos 25 minutos, o Corinthians está melhor. Mesmo perdendo o pênalti, o Corinthians consegue ficar mais com a bola, o Palmeiras sente um pouco mais o jogo. Dos 25 aos 35, o Palmeiras conseguiu dar uma equilibrada, criou duas jogadas trabalhadas desde a defesa, que eu achei até impressionante. Uma terminou com o chute do Evangelista e a outra com a finalização do Vitor Roque. A do Vitor Roque foi uma jogada que o Fux conseguiu ligar o meio, acho que foi até pro próprio Evangelista ou foi pro Maurício, que conseguiu dar o passe pro Vitor Roque. Jogada rápida, jogada pelo meio, troca de passes rápidas, movimentação, e o Vitor Roque conseguiu arrancar para dentro da área e fez o corte, a finalização para fora. Ali o Palmeiras conseguiu dar uma equilibrada e ficar melhor na partida. E dos 35 aos 45, o Palmeiras começou a fazer o quê? Marcar um pouco baixo, marcar muito baixo. E eu percebi que o Depay estava com uma liberdade que aí perdurou pro jogo inteiro. Uma liberdade muito grande. O Palmeiras não estava marcando o Depay da maneira que deve marcar um jogador que é o melhor jogador do Corinthians. É um cara que, se você der liberdade, ele vai dar um passe, ele vai chegar para finalizar, coisa que não pode acontecer. É uma coisa que talvez o Abel tenha entendido isso, ou tenha como fundamento da Europa, que é apenas marcar por zona. Aqui no Brasil já há uma diferença no futebol sul-americano. Jogadores aqui tem mais liberdade, os jogadores que são bons tecnicamente tem muita liberdade, normalmente, né? Se tem muita liberdade, o cara que é o melhor jogador da equipe, o camisa 10. Então, se você não marcar esse cara, ele vai deitar e rolar em cima de você. Se você não marcar um pouco mais individualmente, não precisa ser um cara grudado em cima do cara, mas tem que ter sempre alguém próximo dele. E o Palmeiras não fez isso com o Depay, deixou ele livre. Inclusive foi um dos motivos que fez com que ele entrasse dentro da área para sofrer o pênalti e depois fizesse o gol. Mas ainda assim, mesmo o Palmeiras marcando baixo, teve mais uma chance com o Giai, que foi a grande chance do jogo, que acho que o André Ramalho tirou em cima da linha. E o Palmeiras pecou na pontaria e não na falta de criação, como é o normal. Faltar chance de gol. Nessa partida o Palmeiras teve sim nesse primeiro tempo e pecou dessa vez na pontaria. Já no segundo tempo, o Palmeiras, até os 60 minutos, até os 15 minutos do segundo tempo, foi um jogo onde os dois times ficaram entregando a bola um pro outro, um jogo muito de intermediária, de meio de campo ali, um ficava com a bola, tocava e não tinha agressividade, o outro pegava a bola, fazia exatamente a mesma coisa. Só que o Palmeiras ainda assim conseguiu chegar duas vezes com perigo, até os 15 minutos do segundo tempo, teve duas boas chances. Dos 15 aos 25, o Vitor Roque começou a aparecer mais. Ele teve duas chances, fez duas boas jogadas individuais. Uma que ele consegue arrancar, briga com o cara, briga com o outro, consegue driblar, faz um giro, parecia o Zidane ali driblando todo mundo. E aí sofreu a falta. E teve outro lance também, que esse foi saindo da direita, o outro lance foi saindo da esquerda, que ele sofreu a falta nos dois lances. Só que a partir daí o jogo começou a ficar muito parado.
O jogo começou a ficar muito parado, muitas faltas, de fato, faltas que deveriam ter sido marcadas mesmo. E os dois times já estavam caminhando pro empate, para um 0-0. Só que aí entra o ponto principal. O Palmeiras se desconcentrou e tomou um gol. Foi uma falha do sistema defensivo por completo. Não foi uma falha individual, como falaram do Gustavo Gomes. De fato, ele errou, mas a jogada começou num momento em que o Palmeiras fez uma falta, né? O jogador do Palmeiras fez uma falta do Corinthians, na lateral do campo, quase que no meio de campo. Quis segurar a bola, mas não segurou. O juiz deu sequência. Não foi uma vantagem, ele deu sequência, o cara cobrou rápido. A bola pro Mateuzinho na lateral, ninguém chegou para marcar. E dentro da área a defesa estava dormindo, porque o Depay chegou nas costas do Gustavo Gomes, cabeceou sozinho e fez o gol. O Palmeiras deu o azar que o Mateuzinho acertou um cruzamento muito bom. Depay acertou o cabeceio também, muito difícil do Everton pegar. Como eu já falei nos outros lances, o goleiro do Palmeiras tem que pegar lances difíceis, mas não precisa ser todos, mas tem que pegar. E nessa partida o Everton já tinha feito isso, então não tem como cobrar do Everton também pegar essa cabeçada do Depay. Mas foi uma falha do sistema defensivo por inteiro. Não dá pra criticar individualmente jogadores ali. O Evangelista vacilou, o Bruno Fux vacilou, o Gomes vacilou, o Piquerez vacilou, todo mundo ali vacilou. Foi o único momento que o Palmeiras desconcentrou. E foi exatamente o momento em que o Corinthians teve a chance mais clara por qualidade individual. O Mateuzinho acertou um cruzamento que nunca acertou na vida, e o Depay também acertou o cabeceio. Dali pra frente o jogo começou, como já foi no final, o Palmeiras ficou um pouco mais com a bola, conseguiu arrumar o gol, um gol que eu fiquei no momento de fato desnorteado, porque não parecia impedido. Aquela imagem que a Globo mostrou, que é a imagem da CBF do VAR, não provou nada do impedimento, absolutamente nada. Dar impedimento por aquela imagem é ridículo. Só que um dia depois apareceu a outra imagem de um corintiano que gravou o lance, a imagem do iPhone, que aparentemente é muito melhor do que a câmera do VAR, conseguiu pixelar melhor no zoom do que a imagem do VAR, e mostrou que de fato o Gomes estava um pouco à frente do defensor do Corinthians, então foi bem anulado, não há o que se criticar. Resumo do jogo: o Palmeiras para mim não entendeu de novo o que é um Palmeiras e Corinthians, o que é um clássico, o que é um jogo grande. Um jogo grande você tem que aproveitar as chances que você tem de pisar na cabeça do seu rival. É isso. Eu tinha feito a análise prévia de que se o Palmeiras repetisse a partida que fez contra o Porto, de pressionar, de atacar, golearia o Corinthians. O jogo pra mim mostrou isso. O Palmeiras, sem precisar amassar o Corinthians, conseguiu criar 3, 4 boas chances de gol. Só que não fez. E como todo jogo grande, todo clássico, que o adversário é bom, tem qualidade, mesmo numa fase ruim, tem jogadores tecnicamente que podem fazer a diferença, não faz o gol, toma. É simples assim. Então, mais uma vez, como no ano passado, o Palmeiras deu sobrevida ao Corinthians. Dessa vez o Palmeiras tem o jogo da volta. Ano passado no Campeonato Brasileiro era aquele jogo que podia rebaixar o Corinthians, ou não rebaixar totalmente, mas deixar o Corinthians numa situação muito difícil. E o Palmeiras poderia ter, com aquela vitória, até conseguido ser campeão, mesmo perdendo pro Botafogo. Então, ou seja, era o jogo do título e o jogo do rebaixamento pro Corinthians, e o Palmeiras perdeu. Perdeu muitos gols, acabou perdendo o jogo. E nessa quarta-feira, a última quarta-feira, aconteceu a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, porque nessa vez agora é um mata-mata, tem o jogo da volta, e o Palmeiras pode sim recuperar essa derrota. Então, pra mim, a minha opinião sobre o jogo é essa. Vamos falar agora um pouco sobre os jogadores, individualmente falando. Começar com o Everton. O Everton pra mim foi muito bem na partida. Ele apareceu nos momentos difíceis do jogo, onde o Palmeiras mais precisou, tanto no pênalti como nas defesas que ele fez no chute do Mateuzinho, e teve um outro lance lá também que ele defendeu. Com a bola, eu percebi que ele tentou sair jogando mais do que o normal, como na partida contra o Grêmio também.
teve mais tentativa. É claro que ainda é muito pouco, dá muito chutão, de fato, mas há de se elogiar a tentativa de sair jogando um pouco mais. Pouquíssima coisa a mais, mas foi um pouco mais do que o normal. Pra mim, o melhor da partida foi o Lucas Evangelista. Foi a melhor partida dele no Palmeiras, e pra mim ele foi o melhor jogador da partida, porque todos os lances que você via os jogadores do Corinthians chegar no meio de campo, ele tava ali, tava marcando forte, ele se propôs a jogar a partida inteira, sempre se apresentando pro jogo, trocando passes, se apresentando para jogar. Como o Palmeiras agora tá fazendo esse sistema, o Abel tá tentando fazer esse sistema de puxar o primeiro volante pro meio da defesa e abrir os zagueiros, o Evangelista acaba sendo um cara mais de transição, de ligação, do que a saída de bola em si. Então ele aparece muito mais à frente. Eu acho que até facilita a característica principal que ele tem, que é esse cara de ligação. E essa partida ele foi muito bem, marcou muito forte, e jogou a partida inteira. Como eu falei, o vacilo na hora do gol do Corinthians foi um vacilo geral do sistema. O sistema inteiro falhou, então não dá para colocar individualmente culpa em um jogador ou em outro. Falar sobre o Sousa. O Sousa para mim foi muito participativo no ataque. Ele está se mostrando um jogador com muito potencial, finaliza bem, tem chegada, e ele tem um diferencial com um dos jogadores do Palmeiras, principalmente se você for comparar com o Facundo Torres, que ele tenta muitas jogadas individuais. Ele vai pra cima, ele tem mudança de direção de um lado ou de outro, ele participa, ele vai, não é muito rápido, mas ele tenta assim jogadas também de fundo. É um jogador que tá se mostrando muito bom. Provavelmente será o titular no jogo da volta, porque o Felipe Anderson está machucado. E está se mostrando um jogador muito, muito bom, muito participativo, uma boa contratação para o Palmeiras. E outro jogador que eu quero destacar também é o Flaco Lopes. O Flaco Lopes é aquele jogador que vive de fase. No Mundial estava pedindo passagem, daqui a pouco parou de jogar. É um jogador que tem jogo que entra e joga bem, outro jogo não aparece, erra tudo, que infelizmente foi esse jogo contra o Corinthians. O Abel foi fazer a substituição também, a primeira, só quando o Bruno Fux se machucou, com 25, 30 minutos. E depois foi fazer a outra substituição com 35, que foi quando o Flaco Lopes entrou. E aí o Flaco Lopes entra e o Abel o torna inútil, porque quando o Flaco Lopes entra, você pensa o quê? O Palmeiras vai começar a fazer mais jogada de fundo, vai começar a trabalhar mais a bola para fazer cruzamentos. Ele faz ao contrário. Com o Victor Roque ele tenta mais jogada de fundo e cruzamento, e com o Flaco Lopes ele tenta mais jogada de pivô, puxa o Flaco Lopes para sair da área, para criar jogadas a partir da bola no pé. É uma coisa de louco. Ele faz ao contrário. As características do cara é totalmente subaproveitadas. Ele faz totalmente o contrário. A palavra é essa. É o contrário das características dos jogadores. Faz sempre mais difícil. E aí o Flaco Lopes, eu vejo ele assim, ele é alto. Ele não é forte, mas ele é alto. Ele não consegue brigar no alto, como o Daverson fazia, tal da casquinha. O Palmeiras com o Flaco Lopes não consegue ser aquele time que, vamos quebrar a bola, o Flaco Lopes vai ganhar pelo alto e a gente vai ficar com a segunda bola do meio pra frente. Não, o Palmeiras não consegue fazer isso com o Flaco Lopes. É culpa dele? Não é? Do Abel? Não é? Tem que entender o que é a característica do cara. Não é porque ele é alto que ele vai conseguir. Ele não é brigador, ele não é o Caleri. Então o Palmeiras tem que entender, o Abel tem que entender o seguinte: com o Flaco Lopes, você tem que jogar a bola na área para ele fazer gol, de cabeça, ou cruzamento, rasteiro, alguma coisa do tipo. Ele é um centroavante de área, para fazer gol dentro da área. Ele consegue sair, tem um bom giro, tem um bom passe, mas ele é muito inconstante, ele não tem regularidade nenhuma. Então um jogo ele entra bem, outro jogo ele entra mal, ou melhor, um jogo ele entra bem, 10 ele joga mal, mais ou menos assim. E aí fica naquela, coloca o cara já tá mal. Aí você coloca o cara e faz o cara realizar um jogo diferente da melhor característica dele. Então fica difícil até criticar o cara, porque tem de fato, ele entra muito mole. Nesse jogo contra o Corinthians ele entrou muito mole, dormindo no jogo. Mas assim, entrou já com 35 minutos de jogo. Então, e logo depois que o Palmeiras tomou o gol, inclusive, se eu não me engano. Então fica muito difícil de criticar o cara individualmente, né? Mas a análise que eu faço da partida dele foi essa. E a coletiva do Abel, vamos falar um pouco sobre a coletiva dele aqui, bem pouco na verdade, porque não houve nenhuma pergunta digna a respeito do jogo, nenhuma.
A única coisa que eu posso falar é que o Abel demonstrou um cansaço, uma fraqueza na coletiva. Talvez porque ele já tinha a imagem do lance, nem reclamar com a arbitragem ele reclamou. Só falou a questão do que o VAR não pode decidir as partidas. Coisa óbvia, mas não demonstrou aquela raiva toda que ele tem da torcida, que critica justamente o trabalho dele. Então fica muito esquisito a coletiva dele, quando você vê ele debruçado sobre a mesa da coletiva ali, e sem falar muito. As perguntas também, nada a respeito do jogo, nada a respeito do porquê o Palmeiras, sei lá, que seja uma pergunta ruim, mas algo sobre o jogo. Por que o Palmeiras falhou defensivamente, sei lá. Pergunta ruim mesmo, nada a respeito do jogo, nada, zero. Pergunta boa, então, muito difícil, né? Nem ruim tá fazendo sobre o jogo, imagina a pergunta boa. Então, sobre a coletiva não teve nada a se destacar, apenas que eu vi que ele demonstrou uma fraqueza e um cansaço. Nem aquela pilha pro jogo da volta de falar contra tudo e contra todos, na volta a gente vai incendiar, nada. Então, fica muito difícil ter alguma coisa para ser comentada aqui nessa coletiva. Vamos pro terceiro bloco. Terceiro bloco, vamos falar aqui sobre os resultados da Copa do Brasil, fazer os prognósticos sobre as partidas de volta. O Botafogo ganhou de 2-0 do Bragantino, o CSA empatou 0-0 com o Vasco, o Bahia ganhou de 3-2 do Retrô, o Cruzeiro empatou 0-0 com o CRB, o Inter ganhou o Inter perdeu para o Fluminense em casa por 2-1, o Corinthians ganhou de 1-0 do Palmeiras, o São Paulo ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense e o Flamengo perdeu de 1-0 pro Atlético Mineiro no Maracanã. Meus prognósticos. Eu acho que o Botafogo passa. É um resultado muito bom, 2-0 é difícil revertido mesmo, porque o Bragantino vai jogar em casa. O Bragantino é um time também regular nessa temporada. É um time que, de modo geral, no Campeonato Brasileiro, talvez até classifique para Libertadores, porque o Bragantino consegue ganhar dos adversários fracos, né? Mas no pega pra capar, no mata-mata, é um time que não demonstra essa confiança e perdeu de 2-0 pro Botafogo. O Botafogo também é um time mais tá se arrumando, né, durante a temporada. Muito difícil tomar 3 gols do Bragantino na volta. Eu acho que o Botafogo passa. Vasco, o CSA empatou com o Vasco 0-0 fora de casa. O Vasco vai decidir em São Januário. Eu acho que o Vasco passa, mas vai ser naquele sofrimento aquele sofrimento comum que o vascaíno já está acostumado, principalmente na Copa do Brasil. Na fase anterior, o Vasco estava ganhando de 1-0, tomou um empate no finalzinho e levou para os pênaltis. Nos pênaltis quase perde, consegue revirar e passa de fase. Ano passado tinha acontecido a mesma coisa também contra o Fortaleza, contra o outro time lá, e foi chegando, até que foi eliminado. Mas eu acho que o Vasco passa assim, no sofrimento, muito provavelmente. Eu não assisti CSA e Vasco, só vi um pouquinho do jogo, assim, um recorte muito um recorte ínfimo, não dá pra ser analisado. Mas o Vasco é aquele time que, com o Fernando Diniz, troca passes, é um time que trabalha bem a bola. Ainda vou estar falando sobre a partida entre Internacional e Vasco, que é a minha opinião sobre o Fernando Diniz. Mas é um time que sabe criar chance de gol, tem o caminho. Então eu acho que o Vasco passa. Bahia ganha de 3-2 do Retrô. O Retrô é um time bem arrumado, um time que sempre tá dando trabalho, tá aparecendo aos poucos aqui no cenário nacional. Mas eu acho que o Bahia, mesmo tendo ganhado só de 3-2, em relação ao placar ser a diferença de um gol só, consegue, eu acho sim, talvez até arrumar um empate lá, porque o Bahia também não está muito bem, foi eliminado na Copa Sul-Americana, na Libertadores já havia sido eliminado. Então o Bahia está naquele momento não é nem de baixa, mas sim de oscilação. Então eu acho que o Bahia passa também. Outro time que está oscilando muito é o Cruzeiro. Eu acho que, inclusive, o CRB vai aprontar. Eu apostaria que o CRB passa do Cruzeiro, porque vai decidir. O CRB vai jogar em casa na volta e vai pegar o Cruzeiro justamente nesse momento de oscilação. Que eu vou estar falando ainda mais pra frente sobre o Brasileirão, sobre os próximos jogos do Brasileirão, e eu vou estar citando o Cruzeiro. O Cruzeiro está nessa fase de oscilação e é o momento mais crítico, tanto para o Campeonato Brasileiro quanto agora para a Copa do Brasil, que já estamos nas oitavas. E o CRB não é um time tão fraco assim. Conseguiu um empate contra o Cruzeiro,
logo nessa fase, né, nesse momento que o Cruzeiro tá, e o Cruzeiro vai decidir fora. Então eu apostaria no CRB. Internacional e Fluminense. O Fluminense conseguiu um belo resultado. O Internacional também é outro time que oscila muito, mas aí o Internacional oscila já desde sempre. É sempre um time que você bota confiança no começo do ano, no começo do campeonato, e no final das contas não chega em lugar nenhum. É sempre assim. É um time que se mostrou forte no começo do campeonato, vai brigar, daqui a pouco começou a perder, e briga pra não cair. Volta da Copa do Mundo, consegue ganhar uns jogos, mas não tem muita, você não tem muita confiança nesse time. Tecnicamente é um time bom, um time forte, mas coletivamente até um time que já se mostrou bom, bem treinado, mas não consegue ter os resultados também. Então perdeu pro Fluminense de 2-1 em casa. Eu acho muito difícil reverter no Maracanã. Eu acho que o Fluminense passa. Palmeiras e Corinthians. Eu acho que o Palmeiras consegue reverter no Allianz Parque. Claro que eu iria falar isso mesmo que eu não achasse, porque eu sou palmeirense. Mas eu acho sim o Palmeiras... Primeiro que o Palmeiras tem a obrigação de passar por tudo que o Corinthians está vivendo. Segundo, por todo o investimento que o Palmeiras teve. E o Palmeiras é um time muito melhor, com uma comissão de 5 anos contra uma comissão de 3 meses, que não recebe salário. Então assim, é uma situação assim, até constrangedora. Mas eu acho que com tudo isso o Palmeiras tende a fazer assim, um bom jogo na volta e passar do Corinthians. São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo ganhou de 2-1 o primeiro jogo, mas amassou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é muito fraco, só que o Atlético Paranaense consiga fazer um golzinho. Talvez esse gol dê luz ao Atlético, porque um jogo que o Atlético ganha por uma diferença de um gol só, leva para os pênaltis. São Paulo fora de casa contra o Atlético Paranaense não dá muita sorte normalmente, e no gramado sintético o São Paulo chora muito. Então assim, a desculpa já está pronta, né? Mas o São Paulo vem jogando bem com o Crespo, então eu acho que o São Paulo consiga assim a classificação, talvez com um empatezinho ali amarrado, e consiga se classificar. E o Atlético Mineiro ganhou de 1-0 do Flamengo. Eu acho que o Atlético Mineiro passa. Vai ser uma partida, eu acho que muito difícil. Inclusive é uma partida boa de se assistir. Porque eu não sei, não imagino que o Flamengo vá poupar o jogo no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o foco nesse momento é passar na Copa do Brasil. Eu já vi muitos flamenguistas falando que não estava ligando para essa Copa do Brasil, mas não quer também perder para o Atlético Mineiro logo agora. Então assim, no final do ano, se você faz um recorte e falar, ganha Libertadores e Brasileiro e perde a Copa do Brasil, é um puta recorte. Tá bom a temporada. Só que no momento que você perde, é uma desgraça, é muito ruim. Então assim, e perder pro Atlético Mineiro no caso também, que tem uma certa rivalidade ali, fica muito ruim pra temporada, cria uma pressão, uma obrigação inclusive de passar, e o Flamengo vai pegar o Internacional também na Libertadores. Então vira uma obrigação pro resto da temporada, o que também não é positivo. Mas o Atlético vai decidir em casa, também está pressionado, mas vai ter um clima, um ambiente, como conseguiu vencer o primeiro jogo, a torcida vai estar junto. E é um time, querendo ou não, é um time tecnicamente tem bons jogadores, tem o Hulk, esse Coelho aparentemente é muito bom jogador. O Rony, querendo ou não, é louco, mas já se demonstrou que tem certa... É um pouco decisivo, né? Aguenta jogo grande. Tem o Dudu no banco. É um time bom. É um time bom. Que tem seus problemas também de bastidor, mas é um time que eu acho que vai conseguir sim a classificação. Brasileirão. Eu vou falar só apenas o jogo dos 3 primeiros colocados. Começar com o Botafogo e Cruzeiro. Vou fazer um prognóstico também. Cruzeiro, como eu falei, tá entrando nessa fase de oscilação, e esse empate talvez, não sei, talvez obrigue o Cruzeiro a dar uma mesclada. Eu acho difícil, porque o português lá, o Leonardo Jardim, não tem essa cultura de ficar poupando. É um cara que está vindo pro Brasil agora. Eu acho que ele vai fazer igual o Jorge Jesus fez na época do Flamengo, vai botar todo mundo para jogar tudo que é jogo e na intensidade máxima e ver no que dá. Mas essa fase de oscilação é normal dos times recém-formados. Eu lembro o Palmeiras em 2016 teve aquela oscilação, foi eliminado pro Grêmio na Copa do Brasil, teve uma certa fase ruim ali no Brasileirão, mas logo recuperou, porque foi ali que o Palmeiras se provou
ser um time que iria brigar até o final. Então esse é o momento pro Cruzeiro. É sempre assim. Os times recém-formados que brigam pelo Campeonato Brasileiro, quando chega no final do primeiro turno, começo do segundo turno, é o momento onde eles começam a oscilar. Só que quem briga até o final consegue se desvencilhar dessa oscilação e consegue vencer e vai se ajustando e volta a jogar bem. O Cruzeiro nesse momento empatou com o Corinthians, perdeu pro Ceará em casa de virada e agora empatou com o CRB. Jogos que era para ter ganhado. Então essa fase começou agora. Se o Cruzeiro conseguir vencer do Botafogo fora de casa e passar na Copa do Brasil, aí o jogo volta, o jogo vira, né? E aí o Cruzeiro volta a ficar bem. Caso contrário, pode entrar numa espiral aí de descenso e aí ficar jogando mal e não conseguir os resultados. E aí, tipo assim, não vai ser aquele time que vai brigar até o final do campeonato. Vai ser um time que ficará na briga ali, correndo por fora, e vai classificar para Libertadores, porque tem elenco para isso. Ceará e Flamengo. O Ceará vem de vitória contra o próprio Cruzeiro e o Flamengo vem dessa derrota para o Atlético Mineiro. O Flamengo, eu não acredito que vá poupar o time, mas provavelmente deve mesclar o time. Então é a chance que o Ceará tem de vencer mais uma. E o Flamengo, se não vencer, também cria essa pressão pro jogo da volta ainda mais. Porque pode acontecer do próprio Cruzeiro vencer, o Palmeiras vencer, e aí encostar no Flamengo, o Cruzeiro se vencer passa o Flamengo. Então fica muito... É um jogo difícil pro Felipe Luiz. Porque se ele não poupar o time, também se ele não mesclar o time, qual é o risco do jogo contra o Atlético Mineiro? Falta energia. Até porque a viagem é longa lá pro Ceará, vai voltar, vai jogar em Minas, fora de casa. Então assim, e se mesclar e também não conseguir a vitória, cria-se mais pressão. Então no cenário ideal tem que ganhar, mas a maneira que se deve ganhar que é o problema. O Flamengo é muito melhor que o Ceará, mas vai jogar num campo difícil, uma viagem longa. Então é uma questão pro Felipe Luiz que ele deve estar quebrando a cabeça nesse momento. Vitória e Palmeiras. Palmeiras sim deve poupar o time, porque tem 2 jogos a menos e o Vitória é um adversário mais fraco do que os outros do que o Ceará e o Botafogo. Então o Palmeiras deve sim poupar o time, porque o jogo do Palmeiras é quarta-feira. Não pode ser eliminado pro Corinthians, porque aí sim vai criar uma pressão maior do que qualquer outro time que seja eliminado na Copa do Brasil. E embora seja a chance do Palmeiras encostar ainda mais no Brasileirão, porque a chance do Flamengo perder e do Cruzeiro perder é até que grande. É até que uma chance grande. Então é a chance do Palmeiras encostar, vencer e poder encostar. E ficar até dependendo só de si para ser líder, porque tem uns 2 jogos a menos. Então eu acho que é um jogo também que o Abel de fato sim tem que poupar, porque o jogo é na quarta-feira. Mas mesmo com o time reserva, o Palmeiras consegue sim vencer o Vitória. E na verdade deveria vencer o Vitória mesmo com o time reserva, porque o Vitória é fraco. O Vitória é um time muito também que oscila muito. Às vezes aparece e vence uma partida que você não espera, e nas partidas que você aposta que o Vitória vai vencer, acaba perdendo. Então eu vejo o Vitória dessa maneira. É a chance do Palmeiras encostar, e mesmo com o time reserva, porque deve poupar sim, tem que poupar para a partida de volta da Copa do Brasil. Agora, a minha opinião sincera sobre o Fernando Diniz, que muita gente não gosta, muita gente acha que o Fernando Diniz é um cara que não deve ser treinador, porque ele é um cara que arrisca muito, é um jogo cansativo. Há muitas opiniões sobre o Fernando Diniz. Eu assisti Internacional e Vasco no domingo passado. O Vasco jogou muito bem. Criou no primeiro tempo 5 chances claras de gol. Fez 1-0. E é impressionante como o Diniz, com qualquer time que ele treine, qualquer time, pode ser bom, pode ser ruim, contra qualquer adversário, ele consegue fazer jogadores limitados e, no caso do Vasco, pressionados, jogarem futebol, com coragem, trocando passes. São jogadores que em qualquer outro time do Brasil não conseguiriam jogar da maneira que eles jogam, com a bola no pé. Se esse time do Vasco, na mão de outro treinador, vou colocar o Abel Ferreira, que é o que hoje eu tenho mais conhecimento sobre o estilo de jogo, muito provavelmente, não vou falar com tanta certeza, mas vou falar com certeza seria um time que jogaria no contra-ataque.
teria 30% de posse de bola, talvez até conseguisse mais resultados, talvez, não dá pra saber, aí sim não tem como ter certeza, mas não jogaria com a bola, não conseguiria criar tantas chances de gol. Por isso, inclusive, esse é o motivo principal que eu gosto dos times do Diniz, porque com qualquer time, contra qualquer adversário, em qualquer situação, ele tem a bola, ele joga, ele tenta controlar o jogo a partir da posse. E os times dele sempre foi assim, no Grêmio Osasco, foi assim, nos times que ele foram bem, né? Que ele foi bem. Grêmio Osasco, no São Paulo, no Fluminense, e agora no Vasco, com um time ruim, ele tá conseguindo fazer o Vasco criar chance de gol, chegar. Só que o problema, na verdade, dos times de Fernando Diniz, aí sempre foi assim, é a falta de eficácia. Ele sempre cria muita chance de gol, os times dele sempre criam muita chance de gol, mas perde muito gol. E aí, na época do Grêmio Osasco, colocava-se isso na conta dos jogadores. Os jogadores são ruins. De fato, não eram jogadores muito qualificados. Depois no São Paulo, os jogadores também não são aquelas coisas. Mas é um time que logo depois que ele saiu, conseguiu ganhar o Paulista e depois ganhou a Copa do Brasil. Basicamente o mesmo time. Jogando também um futebol com o Crespo parecido, mas não igual. E depois com o Dorival totalmente diferente. Então assim, é um treinador que dá essa liberdade e consegue extrair o máximo dos jogadores de futebol. O Fernando do Insta Verde, lá não importa o que digam, que ele fala que os jogadores do Palmeiras... Hoje os jogadores têm muitos jogadores crossfiteiros, né? E os jogadores do Palmeiras são crossfiteiros. Então assim, não são jogadores de futebol, são jogadores crossfiteiros. Fisicamente são umas máquinas, mas com a bola no pé não consegue fazer o que deveria ser feito. Mas com o Fernando Diniz eu tenho a plena consciência, a plena certeza que em uma semana ele faria esses caras ter a bola, conseguiria trabalhar a bola, se movimentar, trocar passes. Então eu queria muito ver ele no Palmeiras no ano que vem. Porque primeiro pra extinguir tudo que é de defensivo do Palmeiras, tudo que virou uma marca do Palmeiras, uma marca horrorosa, porque é um time que antigamente era conhecido pela academia, até a década de 90 era conhecido pela academia. Aí beleza, o Felipão chegou, virou um time mais aguerrido, um time que conseguiu ser campeão, principalmente da Libertadores, da Copa do Brasil. E aí conseguiu também criar essa marca de time aguerrido, de raça e tal. Mas o Palmeiras, durante a maior parte da sua história, foi um time que jogava muito bem futebol. E hoje o Palmeiras, com todo o investimento que tem, com toda a situação econômica, comparação com os rivais, que o Palmeiras hoje está acima da maioria dos rivais, não consegue jogar pra frente. E o treinador que conseguiria fazer isso aí é óbvio, porque ele fez isso em todos os clubes, no Palmeiras não seria diferente, é o Fernando Diniz. Então eu tenho muita vontade de ver o Fernando Diniz do Palmeiras. Eu não sei se vai ganhar, muito provavelmente não iria ganhar, muito provavelmente tomaria uma goleada ou outra, estaria arriscado a isso. Mas só de mudar essa cultura, ou melhor, resgatar essa cultura do Palmeiras, pra mim seria fundamental. Nem que fosse só por uma temporada, não deu certo, manda embora, beleza. Mas resgatar essa cultura, da gente ver um futebol ofensivo, da gente ir pro Allianz Parque e saber, não, o Palmeiras vai amassar o Corinthians, o Palmeiras vai amassar o Criciúma, o Palmeiras vai amassar qualquer adversário, porque é um time tecnicamente melhor. Então, um time tecnicamente, inclusive muito melhor que a maioria dos adversários, iria jogar pra frente. Então, daria um outro ânimo pra torcida, daria um outro ânimo pra quem vai pro estádio, pra quem assiste. Hoje você assistir o jogo do Palmeiras é deprimente, dá sono, muitas vezes, dá raiva, porque é sempre o mesmo jogo ruim. Então, assim, você não sente mais aquela emoção de assistir o jogo e falar assim, não, vamos ver o que vai ser criado hoje. Então, eu tenho essa vontade do Fernando Diniz do Palmeiras, inclusive já quero começar até essa campanha já, porque muito provavelmente também o Fernando Diniz não vai dar certo no Vasco, porque o Vasco é muito ruim. Então, e na situação que está também fica muito difícil. Então, o certo era ele sair, descansar, e no final da temporada o Abel sair do Palmeiras e ele começar o trabalho no Palmeiras desde o início da temporada. Inclusive o que facilitaria. Começar no começo, logo do início, porque pega Campeonato Paulista, pega jogos mais fáceis, que é onde o Palmeiras, inclusive, hoje em dia está se complicando. Não em resultado, mas sim em desempenho. Não consegue jogar contra os adversários mais fracos porque não consegue ter a bola. É um ódio à bola, o Palmeiras hoje com o Abel Ferreira.
Mas é isso. O programa de hoje foi mais curto, 1 hora. Foi mais dinâmico, inclusive. Pra você que gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os palmeirenses e não palmeirenses também. Eu agradeço para quem acompanhou até agora. Muito obrigado. Valeu.